Você que acha que a vida na Terra tem somente 6.000 anos, que vê fotos e imagens de Marte, pequenas formações e já acha que tem ET morando lá dentro. Você que acha que o urânio decai em hélio. Você está no programa certo. Meu nome é César, mas eu sou professor do ITA, doutor em física nuclear e astrofísico e sempre, como sempre, muito bem acompanhada de minha grande amiga... Cláudia Medeiros, controladora de satélite, doutora em geofísica espacial, host desse podcast. Vocês me encontram no @CláudiaRaios, @MaisQueRaios. E o César não falou, mas professor César Lenzi no YouTube. No YouTube, @CésarHLenzi no Instagram. Isso. E hoje, mais uma vez, aqui no Estúdio Humanos, aqui nos cedeu esse espaço maravilhoso para a gente poder fazer essa gravação. E, lógico, muito bem vestidos com a nossa Astromimes. Gostaram da nova estampa e da cor? Gente, tem várias cores lá, então eu sugiro que vocês entrem. Eu vou deixar o link aqui na descrição e vocês têm descontinho, Insta15, para poder fazer a sua compra da camiseta, tá? E além disso, agradecimento. Você quer falar da sua camiseta? Eles ficam babando bonito, na camiseta, não, gente. É porque, ó, Brian May, Carl Sagan, e eu sempre esqueço o nome dele. Van Gogh. Van Gogh. Nossa, é uma combinação assim extraordinária. Adorei. Beleza. E se você quer contribuir com esse canal, apoia.se/CienciaTalks. É só você entrar lá e fazer a sua contribuição. Dependendo da contribuição, você vai levar uma camiseta da Astromimese ou uma super xícara de quem? Do nosso outro parceiro, que é o Céu Profundo, @CéuProfundo, que também fala sobre astronomia na internet e tem vários projetos, principalmente aqui em São José dos Campos, mas que também faz essas canecas maravilhosas do Ciência Talks e canecas também personalizadas que você pode entrar lá no Céu Profundo e fazer a sua caneca, a sua cara ou escolher um dos modelos dele, da curadoria deles. Tá bom? Perfeito. Bom, e hoje eu esqueci de falar a regrinha do YouTube. Ah, sim, você não pode deixar de compartilhar, você não pode deixar de dar like e também você não pode deixar de seguir e também clicar no sininho. Não seja essa pessoa. Esse combinho aí, façam isso, apoiem o nosso canal, tá ok? E essa é a melhor forma de fato de vocês acompanharem o canal. E no episódio de hoje nós estamos com duas figuras extremamente ilustres que para você que gosta de divulgação científica certamente já conhecem. A gente vai deixar com que eles mesmos se apresentem. Isso. Temos aqui a Nanda, de Uma Dose de Astronomia, certamente um canal que vocês já conhecem, pois é dos canais que faz a melhor curadoria de informações científicas na área de astronomia de toda a internet. E nosso grande amigo, Hércules, o destroçador de conspiracionistas. O cara é muito bom nisso. Por favor, gente, é com vocês. Meus queridos, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui, ao lado de Uma Dose de Astronomia, do professor César e da Cláudia. É extremamente prazeroso poder conversar de ciência aqui com vocês. Isso é muito bom. E, claro, poder conversar sobre a maior pergunta que a gente talvez tenha iniciado a ciência e a filosofia com ela. De onde viemos? Que é a origem da vida na Terra. Não foi da cegonha? Olha, pode ser uma boa resposta. Se a cegonha transportou o RNA em suas patas, mas daí já havia vida, né? Mas é uma coisa interessante, mas daí já haveria vida. Mas é extremamente interessante nós pensar que a cegonha poderia ser a atmosfera transportando o RNA primitivo, quem sabe? E isso é uma coisa muito legal. Muito bom. Mas extremamente interessante também se a vida surgiu na Terra espontaneamente, sim, e não há 6.000 anos, aproximadamente 4,3 bilhões de anos atrás, onde os nossos indícios, tudo aponta para esse local. A pergunta é, se tudo isso aconteceu na Terra espontaneamente, será que não aconteceu em um outro planeta do universo? Ou ainda mais, em uma outra lua do universo? Dito isso, obrigado, e a gente vai destrinchar isso durante o episódio. Mas acho que é legal vocês falarem um pouco também da formação e a atuação de vocês no sentido da divulgação científica. Não, mulheres claro. na ciência. Mulheres. Vai, Eu voto. Meu voto é meu. Fala um pouco sobre o que você faz e depois o Hércules também. Então, eu me chamo Ananda, tenho Instagram, YouTube, TikTok, que é @Uma Dose de Astronomia. Eu faço divulgação científica há 4 anos na internet. E é isso que eu faço divulgação científica. Não, você faz divulgação científica
você faz uma divulgação científica de alta qualidade e focado também muito na área de astronomia, astrofísica, né? É porque eu gosto da astronomia, porque eu acho que puxa os outros assuntos também. A gente consegue falar de várias outras coisas dentro da astronomia, tanto biologia, química, então... Mas o meu perfil é voltado para astronomia. E uma coisa bem legal de colocar aqui, Cláudia, é o seguinte... Ananda, todo mundo sabe, você não tem formação diária, porém, como eu já disse no começo, você faz uma curadoria de informação assim absolutamente fabulosa. Absolutamente fabulosa. Melhor do que muita... Canal grande. Canal grande. Muito canal grande, mas eu diria muito programa jornalístico mesmo, de televisão, tipo Jornal Nacional, porque você consegue trazer a coisa numa... Uma briga com o jornal. Não, mas é verdade. Porque você consegue trazer uma coisa, uma informação realmente precisa, séria, e... Vários desses debates que acontecem hoje aí, por aí, dizendo, mas o divulgador científico tem que ter formação e tudo verdade, mais. tem isso Então, mesmo. não, calma, porque tem muita gente que tem informação que está falando bobagem, a gente sabe quem, e pessoas que não têm a formação, mas procuram se informar muito bem sobre aquilo que estão falando. E você chegou a fazer cursos, né? Eu fiz cursos. Eu fiz o curso da USP, que é na internet. Eu fiz de Santa Catarina, que também é na internet. Todos os cursos que eu fiz foram na internet. É porque eu estava naquela época da pandemia e não tinha nada para fazer, estava com ansiedade lá em cima. E eu fui procurar alguma coisa para distrair, né? E aí eu fiz vários cursos. Então, foi o meu período, assim, para poder ficar parada, que eu fiquei focada em fazer cursos para distrair. E aí, daí eu comecei fiquei apaixonada por astronomia. E aí... Você achou que fazer TikTok... Vocês ficam aí... Quando vocês ficam boring aí, chateados na casa de vocês vão buscar informação ou vocês vão fazer vídeos aleatórios falando merda na internet? A Nanda não, ela foi lá e ela foi se aperfeiçoar para poder fazer essa comunicação. Parabéns, Nanda. Isso já é valioso, Nossa, né? demais. E o Hércules, por favor, fale um pouco de sua formação e como é que você chegou na divulgação científica. Chegou a hora que o acadêmico não gosta, né? A área da carteirada. A área da carteirada. Mas, enfim, é extremamente interessante. Eu gosto dessa área que eu faço. E é muito bom. Eu sou químico e aí eu tento falar sobre química também, abrangir a química, juntar com várias áreas que, no final das contas, estão todas juntas, né? E aí eu também tenho especialização, mestrado em físico-química, doutorado em físico-química, trabalhei com elementos terras raras, materiais avançados, termodinâmicas, tenho vários artigos publicados na área, mais de 500 citações internacionais. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa do meio acadêmico que também, igual o César gosta de falar, se comunica com o público. E isso é extremamente importante, nós trazer isso para o público. E nós já vamos falar da nossa cegonha, inclusive, aqui, que são os nossos possíveis meteoritos trazendo vida para a Terra na panspermia cósmica. Legal. E por que você foi fazer divulgação? Por que eu vim fazer divulgação? Primeiro, tem muita divulgação em química que são boas, sabe? Eu gosto muito, mas a maioria delas está atrelada a mostrar experimento, conduzir, por exemplo. Você coloca um experimento ali e você faz a condução dele, extração de determinados materiais, o que é muito importante. É extremamente importante, mas eu faço um trabalho diferente. Como que eu digo, eu mostro a cara e às vezes eu boto a cara a tapa contra, entre aspas, seria, né? Se posicionando contra algumas questões que não parecem de acordo com o que a gente conhece e sabe que acontece na química. Então, portanto, eu sempre trago isso. E a necessidade foi, basicamente, eu fazer divulgação científica, porque eu não consegui só ouvir algumas coisas, assim, algumas nuances da Terra ter 6 mil anos, da Arca de Noé ser um fato, quando, na verdade, a gente sabe que o consenso químico da química é que a evolução química, a origem da vida na Terra, aconteceu logo depois da formação do planeta Terra. Então, só que tem pessoas que espalham desinformações por aí. Trazem, por exemplo, como se fossem verdades, alguns mitos, ressuscitando mitos bíblicos, ressuscitando outros tipos de mitos, ou às vezes pensamentos próprios e interpretações tiradas do elemento 29 da tabela periódica. Confira aí qual é, tá, galera? E aí, então, já começando e entrando, enveredando já nesse tema, eu solto uma pergunta para vocês dois, porque os dois já fizeram muitas lives com relação a esse tema. Começa dizendo pra gente, e aí depois a Ananda entra com a contribuição dela, do ponto de vista químico, e dizendo justamente para esse pessoal que eventualmente acredita de que a Terra tem 6 mil anos. Como é que você pode garantir a essas pessoas de que de fato a Terra não tem 6 mil anos, tem muito mais tempo, tomando como base um pouco da química ali?
Sim, tomando como base um pouco da química, para os 6 mil anos a gente nem precisava entrar em algo complexo já, porque a história mostra que a Terra tem um pouco mais de 6 mil anos já dentro da história. Mas coisas mais simples, como por exemplo a dendrocronologia, que são os anéis de árvore formado, a gente já consegue ter, por exemplo, um padrão de formação. Com esse padrão de formação, você faz a regressão. Então, você sabe qual foi o primeiro anel formado, ou seja, quando aquela árvore estava se criando, nascendo, digamos assim, se desenvolvendo. Então, a gente sabe por ali, consegue datar um pouco mais de 10 mil anos já. Já sabemos que a Terra não tem 6 mil anos. Mas as datações mais confiáveis e mais estáveis estão focadas nos isótopos, que tem um decaimento que ele é considerado irreversível, por causa dos experimentos, e também constante, porque não ocorreu grandes variações de temperatura e nem de pressão no planeta Terra. E aí, utilizando minerais que têm esses materiais, esses metais lá dentro, a gente consegue concluir que, por exemplo, você tinha urânio, que não decai em hélio, que decai para tório, e daí no fim da série radioativa dele, ele se torna chumbo. A gente pega essa razão do isótopo pai urânio, com o isótopo filho chumbo, e a gente sabe quanto tempo eles estão decaindo ali pelas concentrações do urânio e do chumbo, pela razão dela. A gente consegue fazer esse cálculo, esses materiais ficam dentro de zircão, e a gente consegue concluir até ali, neste mineral, que a Terra tem aproximadamente 4,3 bilhões de anos. Mas a gente precisava de um tempo maior que isso, porque o mineral ele teria que ser formado com o planeta, disco de formação, né? Então precisa esfriar o planeta para você ter a formação de certos minerais. Então, a gente precisava de uma amostra de fora da Terra, que Deus mandou uma pedra muito grande, caiu, que nem um diabo, e a gente conseguiu datar a idade do Sistema Solar e da Terra junto, que foram formadas pela mesma nebulosa, aproximadamente em 4,55 bilhões de anos. E é por isso que a gente sabe. Eu tô achando fantástico ele falando, porque eu fico imaginando aquela pessoa que gosta de escutar o episódio acelerado. Se você faz isso, não vai poder. É muito bom, e ele fala muita informação, você vai ter que diminuir a velocidade para captar tudo, né? Eu acho assim, que ele explicou muito, né, sobre a datação, e eu acho que o problema do pessoal que fala que tem 6 mil anos é não entender de fato como acontece essa datação. Porque é realmente complicado. Para quem é mais leigo, que não entende muito, isso aí que ele falou é árabe. Tá entendendo? Sim. É árabe. Então, assim, é claro que a gente consegue compreender porque não tem aquela mente fechada do conspiracionismo, né? O conspiracionismo meio que fecha a mente das pessoas. Claro. Elas pensam assim, não tem como datar nada tão longe assim. Quem viveu esse tempo todo pra fazer essa datação? Sim, eu acho que o pior disso é que eu vi um químico falando contra a datação. Não, tem esse problema. Aí a pessoa... Um grande amigo. Um grande amigo do Hércules. Eles são best friends. Isso. Mas você que é uma especialista em divulgação científica. Como que você passa... Não sei se você já chegou a fazer vídeo sobre isso que o Hércules falou. Como é que você passaria esse tipo de informação para as pessoas mais leigas? Porque, de fato... E o que foi muito bom você trazer a coisa do jeito que você trouxe, porque aqui é hard science mesmo. Aqui é hard science mesmo. É assim. Só que como que você transmitiria essa informação para as pessoas, assim? Eu acho que eu ia puxar... Tem que trazer uma informação, algo atual, pra gente poder comparar. Igual ele falou da árvore. Eu acho que esse exemplo da árvore é uma coisa muito interessante, sobre os anéis que conseguem datar o tempo que essa árvore existiu, né? Então, eu acho que interessante. Poderia falar sobre a árvore em si, né? Pra puxar o assunto, pra mostrar, olha, se a gente consegue fazer isso com a árvore, por que não com outro material? Entendeu? No caso das rochas, do meteorito que caiu na Terra. A gente consegue na árvore, por que não com outro material? Então, assim, a árvore é muito simples a gente entender, né? Porque tem a imagem dos anéis ali da formação daquela árvore e poderia puxar para a explicação do meteorito. E isso daí eu acho que é... Gente, é só você imaginar. Se você acha que a Terra nasceu 6 mil anos atrás, então a árvore brotou assim, tipo, pá, apareceu a árvore, pô, daquele tamanho assim, não. Mas se você quiser, você pode plantar uma árvore, vai contribuir com a natureza, e aí você vai ver os anéis se formando ao longo do tempo, e aí você vai entender por que não tem como isso ter acontecido há tão pouco tempo. Ainda mais quando você pega aquelas árvores maravilhosas da Amazônia, que são imensas, e você sabe que elas estão aí há muitos, muitos e muitos anos, tá? Mas Deus é uma força suprema, Deus pode tudo. Aí ele faz o dedinho assim, ele que desenha. Vão surgir os anéis, vão ficar deixando pista falsa, né? Vão ficar deixando pista falsa. É o Deus Troll, né? É o Deus Troll, né? É o Deus Troll, exatamente. Mas do contexto da astronomia,
O que você pode falar a respeito desse contexto de evolução da Terra, do próprio planeta Terra, né? Sim, sobre os meteoritos, né? Porque na contribuição da astronomia a gente fala muito dos meteoritos e como a gente consegue fazer a datação dentro dos elementos que tem naquele meteorito, né? Tem um que é muito interessante, que é acho que é Beleza Negra, que caiu no deserto do Saara. E esse meteorito, ele não fala sobre o tempo da Terra, né? Mas ele conseguiu trazer informações de Marte, né? Um elemento que tinha dentro daquele meteorito, que era o zircão, conseguiu trazer a informação de que possivelmente no passado teve águas termais em Marte. E aí surgiu todo aquele alvoroço, né? Porque na época a gente não tinha uma informação muito grande sobre a água em Marte, né? Mas os meteoritos sempre conseguem trazer essas informações. E dentro da astronomia é dessa forma que a gente consegue datar e falar sobre o tempo e etc. E aí a gente pode falar de Marte. Coloca pra gente, Léo, o vídeo do Matéria Escura. No Hércules. Matéria Escura. Matéria Escura, sim, verdade. Matéria Escura é o canal, o canal, gente? Do Hércules. Que é pra gente começar essa polêmica já que ela puxou Marte aí. Vamos lá, Matéria Eles fazem Escura. vídeos muito bons, gente. A gente tem que aprender com eles. A gente tem que aprender com eles. Mas a gente não é tão legal. Não, É no outro, o Léo. O outro. A outra aba. Isso, esse aí. Bom... Eu acho que a gente é mais legal por causa do Rivotril. Mas, enfim, tirando essa questão, assim, do som químico da nossa felicidade... Mas você também toma? Isso é muito genial. Por exemplo, a gente sempre busca a origem da vida na Terra, a idade da Terra. E daí você se pergunta, a verdade é que a Terra também é astronomia, né? A gente esquece que a Terra é um dos astros que está no universo, às vezes também. E a gente fala em coisas da Terra e não coisas do universo. Como assim? As coisas da Terra são do universo. Então, isso é extremamente interessante de nós pensar. O que aconteceu na Terra provavelmente não vai se reproduzir igualmente em outro planeta, porque todos os planetas são diferentes, têm suas peculiaridades. Não existe Terra 2, que nem eu costumo dizer, a gente pode apelidar um corpo que tem massa parecida, que tem algo parecido, mas não existe Terra 2. E um spoiler, nem precisamos procurar Terra 2. Na Terra que surgiu a vida, não havia oxigênio. Não havia concentrações grandes de nitrogênio. A Terra diana era uma atmosfera com características neutras tendendo à redutora. Não tinha as concentrações de oxigênio que temos agora. E a pergunta é, por que estamos procurando vida em um planeta igual à Terra? Sendo que a vida na Terra surgiu em uma atmosfera diferente. Então, isso é extremamente interessante. Nós estamos buscando de forma diferente. Por que Marte acaba sendo interessante? Primeiro, porque nós sabíamos que ele tinha uma grande abundância de água. Até onde sabemos, a água é extremamente importante para a vida, como conhecemos. Essa é uma coisa que eu posso afirmar, porque hoje toda a vida na Terra é composta também de água. Então, basicamente, se você encontrar água, você cria uma possibilidade de encontrar um tipo de vida similar à da Terra. Mas lembrando, galera, estamos falando vida da Terra de carbono, a gente já vai abordar outra coisa depois. Então, em Marte, encontramos 2 minerais diferentes, que são um tipo de fosfato de ferro e um tipo de sulfeto de ferro. Ferro é um material abundante, extremamente. Só que esses compostos aí, eles estão associados a locais que têm micro-organismo, que fazem seu processamento e sua precipitação. Ou seja, onde tem micro-organismo, os micro-organismos fazem uma espécie de processamento, extração desses minerais, e eles precipitam nessa forma que foram encontrados lá. Então, isso é considerado o que a gente chama de bioassinatura. O que seria a bioassinatura? Bioassinatura é um resquício, um fragmento, um resto do que a gente chama de metabolismo. Metabolismo, a gente respira O2, libera CO2. CO2 é um tipo de bioassinatura do ser humano. Você pode ter outras bioassinaturas do ser humano que é a sua influência. Você teria, por exemplo, se nós conseguíssemos detectar no solo, seria a urina, por exemplo, uma delas. Mas como a gente depende da atmosfera fora, né? Então a gente procura coisas que são gasosas para comparar. E lá em Marte, a gente encontrou esses 2 compostos que podem ser atrelados ao micro-organismo. E mais uma, spoiler, a gente não encontrou resposta abiótica. Ou seja, não existe uma resposta para eles estarem lá, por enquanto. Não existe a forma abiótica, ou seja, a gente não respondeu de forma inorgânica como é que eles estão lá. Ou seja, os autores do próprio artigo que publicou disse que a alternativa é neutra, então. A gente não tem a solução abiótica,
e a gente não tem a solução biótica. A solução biótica é encontrar a vida que poderia ter o processado. E a gente não tem a solução abiótica, que é o mecanismo de formação inorgânica, como é que eles foram precipitar até mesmo informações muito similares à dos micro-organismos. Isso é extremamente interessante. Sobre esta informação, Hércules, por que você está falando disso? Se Marte é seco, olha ali, nossa, tá pior que o meu quintal de casa, que eu nem cuido e nem vá. Tudo bem, né? Porque os alienígenas estão escondidos em caverna, obviamente. Só essa é a explicação, né? Na verdade, isso daí é uma capa que os alienígenas colocam na frente de Marte com um desenho dele assim, atrás é um planeta. Entendi. Tá muito claro. Tá muito claro. Aí, então, nós temos informações que Marte teve uma atmosfera, tinha um campo magnético, e esse campo magnético, por algum motivo, ele perdeu sua intensidade e sua água de lá foi varrida com os ventos solares. Ou seja, tinha água, tinha mar, porque nós sabemos pelo formato geofísico e geológico que está lá, que tinha água correndo. Minerais que se formam, por exemplo, rolando embaixo no leito de rios foram encontrados lá. Então sabemos que tinha água e que eles em algum momento rolaram. Dito isso, esses compostos foram encontrados onde havia um lago, um tipo de lago, um tipo de água. Tinha muita água. E aí é por isso que eles são extremamente interessantes. Spoiler, tem também matéria orgânica nesse local lá, e é por isso que essas amostras chamam muito a atenção. Tem matéria orgânica onde eles foram encontrados. Mas então, tá. Aí até passando para Nanda. Primeiro, Nanda, como é que você divulgaria, porque é complexo. Eu já falei. Você já fez vídeo sobre isso? Acho que até assisti. E segundo, aí, se tem matéria orgânica, por que eu já não posso afirmar que tem vida? Se tem matéria orgânica. Se tem matéria orgânica, a gente não pode afirmar que tem vida por um simples motivo. A Lua, nós temos várias luas que são ótimos postos de gasolina, que tem muito hidrocarboneto. Hidrocarbonetos são matérias orgânicas. Mais do que isso, nós detectamos aminoácidos, triptofano e nebulosa. Detectamos aminoácidos em meteoritos quando caíram. Então, existe muita matéria orgânica abundante no nosso universo. Então, o nosso universo ele é rico em matéria orgânica, tanto que, para explicar boa parte da origem da vida, do surgimento dessas moléculas orgânicas, como, por exemplo, aminoácidos, nós sabemos que eles vieram em meteoritos, boa parte. Já formados, vieram em meteoritos do espaço, durante muito tempo colidindo com a Terra. Então, boa parte da matéria orgânica da Terra veio de meteoritos, ou seja, veio de fora. Entendi. Eu acho muito interessante quando a gente fala sobre Marte, porque geralmente as pessoas elas falam assim: o que a gente vai estudar naquele planeta? Não tem nada, só tem terra lá. Só tem terra, o que a gente vai fazer lá? O problema é que eles não conseguem compreender o quanto a resposta sobre a vida fora da Terra é importante pra gente atualmente, né? Então, assim, a busca por vida até em Marte, em outros locais agora do nosso sistema solar, não somente em Marte, é extremamente interessante porque não necessariamente ela vai estar no solo, né? Porque no solo a gente não encontra nada. Eu acho que não vamos encontrar no solo, mas no subsolo, ali na parte de baixo, vamos ter que cavar um pouquinho para achar alguma coisa lá. Não sei se os robozinhos vão conseguir fazer isso. Mas eu acho, assim, muito interessante toda a pesquisa sobre Marte. E um ponto interessante sobre essa pesquisa, sobre esse artigo que foi divulgado, é que quando eu fui falar sobre a vida em Marte, eu falei, encontramos vida em Marte? Porque, assim, realmente, quando a gente fala sobre matéria orgânica, todo mundo fala, nossa, já encontramos vida. Sim. Entendeu? Mas não é bem assim. Aí a gente tem que puxar para poder trazer uma explicação mais... um pouco maior depois, vamos dizer assim. E isso traz um problema, né? Porque daí, aí disso já começa a achar que tem coisa em tudo enquanto é lugar do universo. E aí começa a alimentar um monte de teorias da conspiração, né? Por exemplo... eu gosto muito dessa brincadeira que o pessoal fala assim, tem nave espacial, tem ET, tem um monte de coisa dessas chegando aqui na Terra. Eu fico imaginando eles todos atravessando a atmosfera, que nem quando, por exemplo, uma nave faz uma reentrada que se despedaça inteira, que queima inteira. Ou então, quando um astronauta entra, né, na cápsula para poder fazer a reentrada, o quanto queima. A dificuldade que tem de desaceleração, por exemplo, de um foguete, que a gente vê quando é lançado. E para os caras é simplesmente fácil atravessar tudo isso, pousar e sair de repente e ir embora, assim. E eu fico imaginando, assim, de onde que as pessoas tiram essa... falta muito, assim, compreensão mesmo dos fenômenos físicos
para poder achar que tudo isso é possível fazer da forma como as pessoas imaginam. E realmente, na verdade, a vida fora da Terra, que a maioria das pessoas pensa, que eles estão em nave, que tem pernas, braços e cabeça, ela é totalmente uma projeção da vida na Terra. Claro. Então, assim, por exemplo, como você muito bem colocou, eles vão morar em um lugar diferente. Eles vão fazer viagens interestelar, né? A primeira pergunta que eu faço é, por exemplo, que planeta eles moram igual à Terra? Nossa, tem um planeta igual à Terra? Esse é o ponto, porque eles são humanoides, têm braços, pernas. Quer dizer que, evolutivamente, eles seguiam um percurso muito similar. E que era vantajoso esse tipo de forma. Mas, digamos que eles morassem em um planeta com uma gravidade muito grande, não é vantajoso você ter uma coluna no planeta assim. Já que a gente sofre com a coluna aqui, então, é extremamente interessante. Por exemplo, quando a gente olha desse jeito, os astronautas vão para a estação espacial. E sofrem eles lá. sofrem um monte por causa da modificação do ambiente que saiu. E é pertinho aqui, hein? E faz todo sentido sofrer, porque agora eles não estão sob muita proteção da atmosfera ali, já não tem a mesma disposição da gravidade, já mudou muitas coisas. Por quê? Nós somos adaptados e evoluímos para sobreviver aqui na biosfera. Então, é uma coisa diferente. Agora, viagens interestelar no espaço com um corpo biológico. Eu vou considerar que os alienígenas são biológicos, tá, galera? Se eu considerar que eles são espiritual, aí tu me quebra. Aí não dá pra falar. Aí tu me quebra, né? Então, essas viagens interestelares têm muitas variações de radiação, diferentes locais do espaço, temperatura, até mesmo pressão e situações que a gente talvez nem conheça muito bem ainda. Estas variações não tem... Eu posso dizer uma coisa para você, não tem sistema biológico que sobreviva a isso. Exemplo, a sua pressão sanguínea, ela é daqui da Terra. Lá em Marte, vai ter um problema outra lá, coisa, porque isso, nós estamos adaptados, nossa pressão sanguínea, tudo, os nossos líquidos, fluidos, à gravidade aqui. E se existe alienígenas, e eu quero que exista, por favor, eu quero muito, eu gosto do ET Bilu atrás da moita, seria incrível. Sensacional. O ET Bilu atrás da moita E ele trouxe a melhor sensacional. coisa, ninguém trouxe algo tão interessante, né? Tipo, apenas que busquem conhecimento. Busquem conhecimento, família. Então, dito isso, por exemplo, dentro das leis da física, da química e da biologia, como a gente conhece, isso é extremamente improvável. E mais um. Tem um mano aí que ele disse que veio uma nave e explodiu em Ubatuba. E que tem fragmentos eu fiquei sabendo disso. de magnésio por isso em uma dessa nave. Mas aí, eu vou falar para os alienígenas, vocês têm que estudar química, cara. Porque assim, ó, o magnésio, ele reage com uma atmosfera de oxigênio e reage com água. Imagina você andar com uma nave num planeta que chove. Vai reagir, vai explodir. Imagina você andar com uma nave num planeta que tem oxigênio, vai oxidar o magnésio, ele é um metal alcalino. Na verdade, esses alienígenas eles tinham que ter estudado melhor, um pouco melhor, as condições aqui na Terra, né? Exato, mas só são especialistas em viagem, né? Só são especialistas em viagem. É muito louco toda essa questão de viagem interestelar, porque assim, quando a gente vai conversar sobre vida fora da Terra, automaticamente a gente associa a alienígenas viajando no espaço. Automaticamente. É muito difícil a gente tratar o assunto de vida fora da Terra e não ter que falar sobre alienígenas viajando. Porque, assim, tem muita gente que acredita realmente que tem alienígenas que viajam por percursos enormes. E como o Hércules pontuou, a gente tem os astronautas que eles sofrem na ISS, sofrem com questão de perda óssea, com problema nos olhos, problema na audição, e eles precisam retornar para poder melhorar. Claro que com um tempo, mas eles melhoram desse problema, né? Agora, vocês imaginem uma viagem extremamente longa, com tanta radiação, porque aqui a gente ainda tá preso na bolha da heliosfera, a gente tá protegido, em aspas, né, pelo Sol. Imagina fora do Sol, a gente tem a sonda Voyager que ia fazer aquela pesquisa fora da heliosfera, né, mas não sei se vai estar mandando todas as informações, mas a gente não sabe nem como é fora da heliosfera, de fato, com todos os detalhes. Passou pra fora dela ainda. Mas olha, tem um queridinho nosso aí na parada. E vamos colocar aquele vídeo da Nanda ali, que é o queridinho do momento. É aquele. Nossa, aquele é muito engraçado. Na primeira água. Vamos correr para as montanhas? Vamos correr para as montanhas. Ele ama a tempestade solar. Essa mulher, ela tem imunidade. Foi a tempestade solar que matou o Papa, aquela? Foi, ela matou o Papa. Cuidado, hein? O próximo Papa tem que correr de tempestade solar. Olha isso, gente. Aumenta pra gente um pouquinho. Gente, a Nanda, eu admiro ela porque ela
ela faz uma coisa que é difícil a gente fazer na internet, né? Que é dar a cara a tapa para esse monte de pessoas que vêm xingar depois, né? Então, assim, não é fácil você ficar recebendo hate na internet quando você tá tentando comunicar uma coisa legal. E ela resolveu dar a cara a tapa e comprar essa briga. Tá imune a isso já também, né? É porque, assim, há muito tempo, né? Eu faço lives e aí na live sempre tem gente brigando comigo. Eu acompanho às vezes as lives. O Hércules tá em muitas. Eu acompanho as lives deles de vez em quando no TikTok. Pode pôr, Léo. E ela tem coragem de colocar o cara pra falar, pra debater ali. Pode pôr, Léo. Pode pôr. Gente, minha gente, 3 e Atlas, vem aí. Nossa. Pode agora dizer que, de fato, 3 e Atlas tem anomalia de causa. Agora, quem espalha o medo, a desinformação, tenta fazer piada e fingir que nunca teve responsabilidade nenhuma nisso. 3 e Atlas fez a NASA fechar. Sim, a NASA fechou. Parou. Por completo. Não funciona mais. Imaginar a direção que esse objeto está viajando aqui, porque não existe sequer um rastro. E, pessoal, a NASA está deixando a gente no escuro. No escuro Aí total. reclamaram de tanto reclamar, Nossa. não tinha cauda. Aí reclamaram de tanto reclamar, apareceu uma cauda que não se parece com uma cauda de nenhum outro cometa, mas ok. Muitas pessoas não estão acreditando em nada vindo da ESA, da NASA, ou astrônomos, nem observadores sérios. Vocês estão rejeitando as fontes oficiais, mas confiam cegamente em qualquer coisa que confirme algo que te deixa com medo? Isso é normal? Curioso, como para essas pessoas toda a comunidade científica está mentindo, mas elas, que nunca pisaram no observatório, são as únicas que sabem toda a verdade. A narrativa é sempre conveniente, todos mentem, menos quem espalha o medo. Estranho, né? Não te faz questionar quem realmente está manipulando quem? Eu acho que vocês deveriam pensar sobre isso. Como já deu pra perceber, tem muita... Obrigada, Léo. Olha... Fantasma do 3 e Atlas. Não, isso foi excelente. Foi excelente o que você colocou. Eu nunca vi uma desinformação durar tanto tempo. E vai durar muito ainda, porque ele ainda vai ficar aí... Eu fiquei 4 anos que eu tô fazendo divulgação científica. É a primeira vez que eu tô meses falando a mesma coisa. Eu tô desde agosto falando do 3 e Atlas. Chegou no ponto que eu não aguentava mais. Tu tá falando da nave? Aquela nave que passou aqui? Não, gente, assim, esse 3 e Atlas, ele é muito interessante. Eu fiquei muito frustrada com o 3 e Atlas. Não, coitado, não é sua culpa, 3 e Atlas. Ele vai me bloquear agora. Mas assim, ele vai deixar de vir, vai dar a volta. Vai ficar sem internet dele roteando. Eu fiquei muito frustrada porque é um assunto muito interessante que podia puxar muita gente pra astronomia. É um objeto interestelar. Tá vindo de fora do nosso sistema planetário. É muito interessante de saber a pesquisa sobre. E em vez de trazer as pessoas para astronomia, gerou raiva nas pessoas. Porque as pessoas acreditaram que uma elite estava escondendo as informações. Entendeu? Como se todos os cientistas estivessem escondendo tudo. E as pessoas ficaram com raiva dos cientistas. E isso me deixou muito chateada. Eu não sou cientista, mas eu fiquei com raiva. Então, eu fiquei também frustrada bastante com a forma como esse papo de a NASA tá escondendo, a NASA tá escondendo. Gente, eu trabalhei na NASA, pra quem não sabe, né? E durante o tempo que eu tive lá, eu passei por um evento de shutdown, né? Então, eu tava dentro do departamento de heliofísica, que é um dos departamentos lá no Goddard Space Flight Center, que faz diversas missões, inclusive missões para Marte, para Júpiter, tem diversas missões espaciais. E na época eu lembro que quando ia começar o shutdown, que a gente meio que fica sabendo que vai ter o shutdown, tá? Então a gente começa a ver lá o Congresso, começa a ter umas discussões e vê que não vai aprovar algumas coisas que tem a ver com orçamento ou forma de condução do governo. Então eles avisam que todos os órgãos que são do governo federal não podem atuar a partir da meia-noite. Então é mais ou menos assim. Então quando chega na época do shutdown, eles avisaram pra gente, não chamou a gente um dia antes, tá? Isso é bastidores. E aí eles falam, olha, a partir da meia-noite de hoje, computadores que são da NASA são desligados, e-mails de servidores da NASA são desligados. Vocês não podem ir em lugar nenhum representando a NASA até que o shutdown passe. Então, eles ficam realmente limitados em passar qualquer informação. Eles não podem acessar, eles não podem postar. E lá é super rigoroso isso. Eles têm pessoas que ficam fazendo investigação se você está fazendo. Porque a ideia é que eles não recebem nenhum salário por causa disso. E eu sei que muita gente faria até por amor. Mas lá poderia gerar processo. Então, eles realmente, shutdown significa ninguém respira nada que seja do governo federal, principalmente órgãos que não são, trabalhos que não são considerados essenciais. Então, monitorar o 3 e Atlas é uma coisa importante, mas não é essencial dentro do contexto do governo federal.
Então, nesse contexto, as páginas todas não eram atualizadas. As únicas atualizadas eram as páginas de informações mesmo críticas, como meteorológicas, né? De clima espacial por conta do uso dos astronautas, enfim, de um grupo que realmente precisa como serviço essencial. Mas o 3 e Atlas não. Então, até porque não era um cometa que ia cair na Terra, né? Não era aquela coisa, gente, socorro, a gente tem que atualizar isso porque vai cair na Terra. Não era isso. Perfeito. E mais uma vez o 13 Atlas, a nave 13 Atlas, ela me deixa extremamente decepcionada com os alienígenas. Eles não sabem química. Sabe qual é o grande problema, por exemplo? Vai ser bom ter você para me tirar todas as dúvidas dessa parte. Porque... Você tem, por exemplo, uma das primeiras detecções foi a razão de água e CO. Água e monóxido de carbono. Outras coisas também, compostos cianogênicos, ricos em carbono e nitrogênio. E você tem também a composição inicial dele, né, que era majoritariamente níquel, e eles colocaram lá o ferro a ser confirmado. Então, é o que tem em todos os cometas, essa composição que eu falei. O que muda? A proporção de um para o outro. Essa foi a única coisa que mudou. Mas o que me deixa triste é que os alienígenas, sei lá, não usam um material melhor. Uma liga de titânio. Pô, eles poderiam usar uma liga de Transformers. titânio. E aí usa o ferro, cara. Tu vai chegar na atmosfera da Terra, ferro e níquel, vai enferrujar alienígena. E aí o que tu vai fazer? É outra coisa. A nave, se tem uma cauda, quer dizer que a cauda vem dela e, portanto, ela está se despedaçando. Ou seja, sei lá, que ela é máquina a vapor agora, que não tem energia nuclear. É um trem interestelar. Não, e se eu tivesse uma nave, sabe o que eu ia fazer? A primeira coisa, garantir que eu não perdesse ela, porque se tem uma cauda, quer dizer que ela está se desmanchando. Alienígena, não sei se é uma boa ideia tu andar com um carro velho se desmanchando por aí. Na direção do sol ainda. Eu acho Aqueles que o carros Hércules que tinha fica queimando combustível. Eu acho que o Hércules tinha que montar um curso e dar umas mentorias para esses alienígenas. Eu acho. Eu acho Estão que... precisando. Como sobreviver no sistema solar. Será que eles vão me pagar em criptomoedas? Então, eu acho que sim. Não, eles precisam. Essa questão do 3 Atlas foi uma coisa que bombardeou a internet esses últimos meses. E eu não sei quando que vai parar, porque toda hora eles inventam outra data. Agora a próxima data é de maior aproximação da Terra, que nem vai ter aproximação. Não. Se eu não me engano, a maior aproximação da Terra vai ser 1,5 vezes a distância da Terra ao Sol. Gente, esse vai ser o ponto de maior aproximação. E é mais fácil o satélite cair do espaço, atravessar com materiais, hoje que está acontecendo, né? Atravessar toda, não queimar e cair na sua casa. É mais fácil. É mais fácil. Exatamente. Aí você sabe quem que você tem que tomar cuidado, né? Não é com o ET. É com Elon Musk. Não é com alienígena. Porque não podia falar Elon Musk? Não. Chegando Mas, na notificação do processo. olha, contra o Elon Musk, nós... Não, mas ele tá tudo certo. Tá bom, ele não vai Não vai. Mas olha, é o que a Nanda falou, né? A chance que a gente tinha de mostrar, por exemplo, um sistema automático de detecção de objetos no espaço, que foi o Atlas, né? Que são vários radiotelescópios apontados para o espaço e observando, então, movimentos anômalos no comportamento dos corpos celestes. E aí conseguiu detectar que tinha um cometa. Poxa, isso é super legal. Quanto é importante a gente ter esses sistemas como o Atlas, que fica observando e sim encontrando objetos que não eram previstos de estar naquela posição, naquele momento. Outra coisa é o investimento em possíveis interceptadores de cometas ou qualquer outro objeto viajante, asteroide, que é um projeto em andamento para um dia ser colocado no espaço. Então, defesa planetária que seja, né? Exato. Mas defesa planetária não necessariamente contra aliens, mas contra, por exemplo, um asteroide viajante aí, né? Que tem muito mais probabilidade do que aliens, aliás. Exato. E a outra coisa é espectroscopia, que é uma das coisas interessantíssimas da parte de química, É né? exatamente isso. A espectroscopia, inclusive, é o motivo pelo qual a gente consegue saber as coisas que estão longe, né? Por exemplo, você tem algo que está muito longe, um planeta, ele tem uma atmosfera. Então, você espera esse planeta, quando você olha daqui, a princípio ele não vai estar emitindo luz, porque o planeta não tem luz própria. Mas você precisa que a luz chegue até você, né? Então, você espera esse planeta passar em frente a uma determinada estrela, algo muito parecido com um eclipse, e o que você faz? A luz vai passar pela atmosfera dele. Essa luz vai absorver algo ou não, né? E daí, com a quantidade de energia, a frequência, o comprimento de onda que essa luz absorveu, você vai saber a composição, os componentes daquela atmosfera ali. Essa é a espectroscopia. E no cometa não é muito diferente a gente fosse fazer isso com a cauda dele. Lembrando, galera, a cauda do cometa
planeta é tipo algo gasoso, sabe? É um tipo de evaporação que tem ali. Daí a radiação passa, aqueles compostos absorvem, interagem com o comprimento de onda, e a gente sabe daí que aquele composto interage com esse comprimento de onda, e por isso que a gente sabe a composição das coisas que tem em cometas, em outros planetas, em outras luas, inclusive luas, né? Lua Europa, uma coisa legal de falar sobre a possibilidade de vida lá também. Então a espectroscopia ela é extremamente incrível para isso. E ela é a única coisa que nos dá um norte, assim, tipo... Você pode ter um norte de vários jeitos, né? Sem espectroscopia. Mas você não vai saber da composição daquele objeto. Vai ser coisa difícil. Você pode ter outro ramo, raio-x, um tipo de temperatura. Você pode inferir. Mas a espectroscopia para moléculas e para tipos de gás da atmosfera, ela é bem mais precisa. Ela é bem mais precisa. E aproveitando ainda essa onda do que vocês estão falando, recentemente... aquela famosa orelhada, né? Eu ouvi falar de que... As vozes do além do César. Não são vozes do além, não. eu ouvi falar de que o nosso... Nossa Senhora! O nosso principal telescópio hoje no espaço... James Webb. Obrigado. O nosso James Webb, ele teria verificado assinaturas de compostos que poderiam ter origem em algum tipo de vida. E eu também queria que vocês falassem sobre Vênus, que já se discutiu muito assinaturas de possível existência de vida em Vênus. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que quando ele falou do James Webb, estava falando de K218b. Eu não lembro. Teve um exoplaneta que inicialmente todo mundo falou, nossa, descobrimos vida fora da Terra. Não, mas foi uma coisa que eu vi divulgador sério falando nesse tom, assim, foi uma coisa meio bizarra. Porque foi realmente surpreendente a descoberta, porque foi um... Qual foi o elemento que foi descoberto? Foi o dimetilsulfeto e o dimetildisulfeto. Eu me embolo pra falar isso. E aqui na Terra, eles só podem vir a partir de vida. Eles só surgem na nossa atmosfera a partir de vida. Então, quando descobriram lá, falaram, nossa, só pode ser vida. Só que existe uma coisa muito interessante que talvez esse elemento pode vir sem ser de vida, porque ele também foi detectado em nebulosa. Entendeu? Entendi. Então, quando descobriu esse elemento, todo mundo falou, nossa, descobrimos vida em K218b, mas ninguém lembrou da nebulosa, que também descobriram. E isso daí deu uma coisa muito interessante. Inclusive, eu fiz uma live com um amigo da astronomia para nós colocar 2 pontos, né? Esse amigo, inclusive, é o Felipe Raime. Nós fizemos uma live, trocamos ideias sobre isso. Aliás, eu adorei o vídeo. E daí eu fiz um ponto, né? Que o ponto de ebulição do dimetildisulfeto não era o suficiente para ele estar na forma gasosa na atmosfera conforme a temperatura do planeta. Então, eu sugeri que ali poderia nós estar com a espectroscopia errada. E, dito isso, depois veio um outro paper que colocou que não era aqueles compostos, não eram naquelas concentrações e que, na verdade, tinha hidrogênio mais na atmosfera. Então, portanto, não era aqueles compostos que estavam lá. Por isso que é importante a confirmação da espectroscopia, do modelo que você utilizou. Então, a espectroscopia é muito útil para detectar, mas, infelizmente, nesse caso, ela, a princípio, estava errada. Então, aqueles compostos eles são processados por algas. Algas libera aquele tipo de composto e daí vai para a atmosfera. Então, você tem o processamento, você tem, por exemplo, o cenário que você criou era que você tinha um planeta que tinha água e nessa água, possivelmente, estava rico em algas devido à concentração, que era extremamente alta. Concentrações elevadíssimas daqueles compostos. É a primeira coisa que a gente desconfiou. Concentrações muito altas. Então, devido a isso ter ocorrido, o pessoal começou a dizer, encontramos vida fora da Terra. Só que aí chega um problema que é muito mais específico, muito mais. E é um problema, assim, mais, digamos assim, para o pessoal da academia, mas eu já vou explicar qual é esse problema. Não existe vida fora da Terra igual vida na Terra. Porque o planeta é diferente, a composição do planeta é diferente, a vida está adaptada às condições que o planeta lhe oferece, porque é uma simbiose entre a vida e o planeta. Exemplo, nós respiramos O2, tem na atmosfera, liberamos CO2, que também tem na atmosfera, que as plantas utilizam para fazer sua fotossíntese. Você tem um sistema todo. Esta é a parte interessante. Se você tem, por exemplo, algas que fazem o mesmo processamento de coisas iguais aqui na Terra, nenhum outro tipo de vida estava absorvendo esse tipo de molécula. Implica que é a mesma coisa que eu e você aqui, encerrado na sala, respirando oxigênio, e vamos considerar que não entra oxigênio de fora.
vai ficar muito grande as concentrações de CO2 e nós vamos se intoxicar. Sim. Então, seria algo mais ou menos assim lá. Você criou um grande problema de responder. Lembrando, galera, o estudo de vida fora da Terra, ele sim se baseia na vida na Terra. Só que não é tanto assim como você pensa, não, tá? Ele estuda mais basicamente as propriedades de micro-organismo. E aí, você tem micro-organismos aeróbicos, anaeróbicos. E sim, você pode ter uma vida totalmente distoante. A gente pensa, encontramos vida fora da Terra, faz análise de DNA. Quem diz que a vida fora da Terra vai ter DNA? Esse é o primeiro ponto. E essa questão da espectroscopia é legal porque é exatamente como aconteceu com a fosfina em Vênus. Porque, inicialmente, quando descobriram a fosfina, nossa, temos vida ali nas nuvens de Vênus, né? Porque fosfina só poderia vir de alguma coisa que tem vida. E aí, depois, estudando, viram que tinha erro na espectroscopia, porque a espectroscopia é extremamente complicada de ser analisada, né? E, assim, não sei, já descartaram Vênus? Acho que não. Vênus não, mas a espectroscopia da fosfina é duvidosa, o ruído é muito alto. Então, O que é que o mais ou pessoal menos a entender? mesma coisa de K218b. Você percebe a semelhança? Sim. Para o pessoal entender o que é o ruído. Galera, para uma detecção, para nós saber, tem tal molécula lá, tem tal molécula nesse lugar. O sinal da molécula ele tem que ser bem alto. Por exemplo, detectamos um pico muito grande, a gente chama pico, tá, galera? Para essa besteira, de determinadas moléculas. Se você tiver uma coisa, um ruído, e esse ruído for muito alto, ele acaba tirando a intensidade do seu sinal. Aí nós não sabemos se tem alguma outra coisa escondida naquele ruído. Então, você pode estar olhando para uma coisa que você acha que é uma molécula e, na verdade, é outra. Isso acontece muito na química. É por isso que a gente considera a razão sinal-ruído, por isso que a gente considera a detecção, para nós saber o que tem e quanto tem. A princípio, a fosfina em Vênus ainda é algo muito duvidoso. Mas Vênus é extremamente interessante, já que vocês perguntaram. Ele tem uma atmosfera quente, tem uma atmosfera ácida, inclusive. Ele era para ser o mais gêmeos da Terra, mais parecido. Só que eventos ocorreram lá, que foi erupções vulcânicas que fizeram com que ficasse muito quente e ficasse retido, e não tinha vida para absorver essas moléculas. Portanto, elas ficaram dispostas na atmosfera. tipo o que a gente está querendo fazer aqui com a Terra. Mais ou menos A gente está querendo tirar tudo que tem capacidade de absorver. É tipo isso. Infelizmente, é mais ou menos isso. É tipo isso daí. É exatamente. Não, uma coisa legal é que Vênus tem muita missão que vai ir para Vênus agora. A gente tem em 2037 acho que é a da 20, né, que vai estar analisando várias coisas ali. Eu acho que vai ter muita informação legal em 2037. Só não falo para pular para 2037 porque eu quero ver a Europa Clip em 2030. Que eu tô muito ansiosa pra Europa Clip. Pro continente Europa, né? É uma trip na Europa? É uma trip na Europa? O que é? É um satélite que vai dar um passeio a ali? Lua de Júpiter, a Lua... Passeio em Amsterdã? né? Por que eles botaram esse nome, aliás, na Lua? Europa. Porque é Europa. Enfim. A gente vai ter essa missão agora, Europa Clipper, pra Lua de Júpiter, que é uma lua que é uma eu acho que no sistema solar que mais tem uma capacidade de vida, né? E a gente vai ter essa pesquisa agora na Europa, mas não é solar. Eu acho interessante lembrar da Lua Europa, mas tem outros locais do nosso sistema solar que hoje em dia, analisando, a gente vê que também tem possibilidade de ter vida ali. E isso é legal porque a gente fala muito sobre como a tecnologia possibilita trazer novas informações. Claro. Antigamente a gente acreditava, poxa, só tem na Terra. O sistema solar só tem capacidade de ter vida na Terra porque só a Terra está aqui na zona habitável. Claro que em um momento anterior, Vênus pôde ter vida ali e Marte também, talvez tivesse vida ali, mas agora a gente acreditava que, poxa, só tem na zona habitável a Terra, então só na Terra vai ter vida. Só que com os estudos a gente começou a abrir possibilidades, e isso também entra no quesito de que tá fora do sistema solar. Porque no sistema solar a gente tem tantas possibilidades, porque agora a gente tem a Europa, né? A gente tem Titã, que pode ser uma vida muito maneira, aliás, muito maneira de Titã. Maneira, tipo... E a gente tem Titã, Ganimedes, Calisto, tem agora 2 de Urano, se eu não me engano. Caramba! Tem muitas possibilidades, porque são locais oceânicos, né? Que tá debaixo de gelo e pode ter água salgada ali. E aí, abriu tanta possibilidade dentro do nosso próprio sistema solar, por que a gente não pode encontrar fora do nosso sistema solar? O ponto, eu acho que é só a gente conseguir evoluir tecnologicamente para poder ter informações de fora. Porque se aqui no nosso sistema solar a gente tem possibilidade na Lua Europa, por que a gente não consegue ter em outros locais? Porque a Europa não está na zona habitável. Se a gente se limitar em buscar a vida somente na zona habitável,
a gente fica limitado. Porque no nosso próprio sistema solar, a gente tem possibilidade de vida na Lua Europa que não está na zona habitável. E por conta de Júpiter, que faz uma movimentação com a Lua, consegue aquecer ali o interior da Lua, possibilitando a vida por conta da temperatura na água e por ser água salgada e etc. Essa dinâmica, né? O que é muito interessante que, se essa condição que eu vou falar agora for verdadeira, o universo tá cheio e lotado de vida. É uma coisa muito bacana se você observar, por exemplo, assim, ó, temos vida na Terra. E aí nós não temos um segundo ponto com vida, né? Seja qualquer micro-organismo. Quando eu falo vida, galera, pode ser... Esclarece isso. Vida na Terra. Exato. Não é vida inteligente, apesar de que a gente tem muita vida não inteligente também aqui. Exato. Tem alguns. E além disso, por exemplo, quando procuramos vida fora da Terra, a classificação de vida é o que é? Metabolismo, homeostase, reprodução ou replicação. O que isso quer dizer? Você tem o metabolismo, você se alimenta, você respira. Homeostase, quando você se alimenta e você respira, você não se dissolve no ambiente. Reprodução ou replicação. Reprodução que a gente faz, o pessoal gosta muito de fazer, inclusive, né? E replicação é se você tivesse digamos, uma célula, poderia ser a primeira forma de vida, e ela começar a se dividir e gerar variabilidade a partir disso. Então, poderia ser um protobionte, muito mais simples que de hoje. É isso, inclusive, que o pessoal procura. Outra coisa interessante, a Lua Europa, né, que a Nanda falou muito bem, que não está dentro, por exemplo, do que você consideraria de zona habitável. Mas você tem vários outros jeitos de conseguir energia. A Lua Europa tem uma camada de gelo, tem um mar lá embaixo. Se tem o gelo, provavelmente bloqueia a luz. Esse é o ponto. Então, eu acho que é escurinho lá, viu, galera? Tem outra coisa legal. Observaram umas espécies de geysers em um polo verdade, dela. foi mesmo. Isso significa que possivelmente ela tem uma boa quantidade de energia térmica interna. Essa energia térmica interna deve ter locais lá dentro do mar que são morninho, digamos assim. Você gosta de água para mate? Então, essa é uma coisa muito interessante. Ou seja, na origem da vida na Terra, a melhor resposta que nós temos são as fumarolas alcalinas. Isso é literalmente dentro do oceano, onde tinha uma espécie de vulcãozinho submarino que libera ferro e enxofre aquecido. Essa água fica morninha ali na região, independente da luz, e poderia começar a fazer as primeiras moléculas ali com o metabolismo de ferro e enxofre. Sensacional. E são extremamente interessantes. Inclusive, nós temos trabalhos que fazem esse experimento, pegam esses cristais de ferro e enxofre que tem próximo a fumarolas ou locais assim alcalinos. Alcalino é um local básico, tá, galera? É o contrário de um local ácido, é um pH maior que 7. Então, quando você tem isso, nós observamos que eles interagem e reagem com um aminoácido específico e forma o que a gente tem dentro de uma proteína nossa, que é a ferrodoxina. E a ferrodoxina é a do metabolismo. E o metabolismo acontece nesses cristais de ferro e enxofre que nós temos, sendo possivelmente as assinaturas da origem da vida que ainda estão em nós. Isso é extremamente interessante. Então, você poderia ter esse processo na Lua Europa, inclusive a Alcanasa torce. Um dia ela deu uma simulaçãozinha lá, sugerindo sugerindo a hipótese das fumarolas estarem lá devido a esse geyser que eles observaram. É isso que a gente vai descobrir em 2030, quando a Europa Clipper sobrevoar a Europa. Mas vai sobrevoar só, não vai pousar. Vai sobrevoar. Antes disso, ela já vai dar uma cheiradinha ali na cauda do Três Atlas. Ela vai dar uma cheiradinha na Vai dar uma cauda cheiradinha do Três Três Atlas. Mas olha, isso que você está falando, pra gente... Quando a gente vai fazer um trabalho e a gente vai usar, por exemplo, a teoria física ou qualquer coisa parecida com isso, a gente precisa acreditar que todo o universo responde às mesmas leis que nós temos aqui na Terra. Ou seja, que não exista nada completamente diferente do que a gente entende e compreende hoje. Sim. Isso daí acaba sendo um parâmetro pra gente, mas pode ser uma restrição também nesse caso de encontrar vida, que é como você está falando. Pode sim, mas é extremamente interessante porque alguns dados indicam que é constante isso, essas leis que a gente observa. Exemplo, a molécula mais abundante do universo é H2, é o hidrogênio. É o primeiro átomo da tabela periódica, ele fica estável com 2 elétrons. E é uma das ligações mais estáveis que tem. Você forma uma molécula de H2 e além da abundância e da estabilidade, 2 fatores. É a primeira molécula mais abundante do universo. A segunda é o monóxido de carbono, CO, que também faz ligações duplas, carbono com oxigênio. Fazendo ligações duplas fica estável e eles são dos primeiros da tabela periódica lá, são abundantes também. A terceira molécula mais abundante do universo é uma coisa que a gente procura muito no universo, água.
H2O. Então, quando a gente olha todos os outros planetas, todas as outras coisas, seguem as mesmas leis físicas e químicas de formação dessas moléculas. Então, a coisa que vai mudar é seguindo essas leis. Por exemplo, um local vai ter mais gravidade, outro menos, outro mais radiação. Mas tudo indica, até mesmo pela abundância desses elementos, pela coerência que esses dados dão, tipo, é o que eu esperaria. Agora, se eu observasse, por exemplo, outras moléculas no universo diferentes, como, por exemplo, muito urânio, mas não é o que a gente vê. Então, tudo indica... E decaindo em hélio, né? E decaindo em hélio ainda. Tá decaindo em hélio. Então, tudo indica, quando a gente observa pelo olhar desse daí, de estabilidade molecular, que são as mesmas, sim. Por isso que a gente até se baseia muito nisso, mas tem as hipóteses diferentes, no caso, que ainda são com as mesmas leis. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo, assim, você tem o silício. O silício é um elemento químico que está logo abaixo Eu sou fã de está titã. logo abaixo do carbono na tabela periódica. Ele tem 4 elétrons na última camada e ele pode fazer mais 4 ligações. Ou seja, ele é muito similar ao carbono. Só que por que a vida na Terra não é baseada em silício, Hércules? Mesmo o silício sendo muito mais abundante que o carbono na Terra. Responde essa, hein, terraplanista. Agora. Porque a Terra é jovem e ela surge há 6 anos de forma espontânea. Exatamente isso. Acertou. Não esquece dos dinossauros na Arca. Não, mas foi o asteroide que bateu assim, ó. Ele é vegetariano? Ele era vegetariano, exatamente. Tem uma coisa muito interessante disso, é que a resposta está na Terra também. O silício, ele vai reagir com água muito facilmente. O carbono é hidrofóbico. Ele vai formar compostos que não são extremamente solúveis em água. Já o silício iria reagir facilmente com a água. E, portanto, seria improvável a polimerização de silício na água. E o que a gente tem no planeta? Muito. 70% da superfície dele, água. Então, portanto, a resposta do porquê que a vida na Terra não foi, mesmo tendo uma grande abundância de silício, é porque nós temos muita água também. Então, devido a isso acontecer, tem uma coisa muito mais específica do silício, tá, galera? Falar, ninguém vai entender, mas não tem ninguém nem te importa. O silício, ele tem um orbital D, tá? Esse orbital D dele, ele recebe 2 elétrons da água que ficam à base de Lewis. E aí, quando ele recebe, as ligações que ele está fazendo vai se desfazer. Aí, por isso que ele reage com a água, sabe? E já o carbono, ele não tem esse orbital livre. Então, ele está blindado de reações ácido-base de Lewis. E aí não ocorre, por isso que ele se torna hidrofóbico. Esquece essa parte, tá? Agora, não esquece nada. É muito legal, não esquece Isso não. é muito legal. Aí, então... Aqui é ciência hard. Exatamente. Tá pensando o quê? A gente brinca, mas é hard. Aí, então, entra no que a Nanda estava falando. Hidrocarbonetos na Lua Titã, lagos de hidrocarboneto. A Lua Titã é muito Então, interessante. se o ambiente fosse lagos de hidrocarboneto, rico em silício, você poderia ter a possibilidade da polimerização do silício, uma vida talvez baseada em algo muito similar, como estruturas de silicone. Quem sabe? Ou seja, não precisaria colocar. Ele já viria embutido em mim. Exatamente isso. Aí quando já tá tudo pronto, tipo, a mulherada lá não precisaria, por exemplo, fazer preenchimento labial. É muita besteira. Os meus amigos lá também não precisariam fazer preenchimento de músculo. Nossa! Não, piorou. É. Não, mas eu acho muito legal essa questão de Titã. Ele falou de Titã, mas vou puxar um pouquinho pra Europa, depois voltar pra Titã. Na Lua Europa, todo mundo fala assim, mas não precisa da luz do Sol, né? Não precisa da luz do Sol para poder ter alguma vida ali. Só que aqui na Terra, a gente tem seres que não precisam da luz do Sol, né? Então, assim, não necessariamente precisa da luz do Sol para ter vida ali. E na Lua Titã, é outro local também que não tá na zona habitável, mas ainda assim é o único local, tirando o planeta Terra, obviamente, que tem líquido na sua superfície. Claro que não é líquido de água, né? Mas tem líquido, tem atividade geológica, tem muita coisa interessante. É muito bonito Titã. Titã, eu acho que é a minha lua preferida. Eu sou fã de Titã. Então, assim, se tiver vida lá, vai ser uma vida completamente diferente da Terra, em condições extremamente diferentes da Terra. E aí volta para aquele ponto que eu falei, que talvez em outro local, em outro sistema planetário tenha. Eu tenho uma pergunta que vai muito na base mesmo. Eu sou negacionista, não gosto de responder. Se é uma vida... acho que a pergunta base é a seguinte. O que é que define vida? Então, baseado nisso, como é que eu posso identificar algo que eu possa chamar de vida se é completamente diferente daquilo que a gente conceitua ser vida aqui na Terra? Porque o que vai definir, então, se aquilo é vida ou não? O que ele falou, são os 4... E isso é extremamente interessante. Veja bem, a definição de vida.
Você tem um metabolismo. Por exemplo, a gente, né, respira O2, libera CO2. Você tem um metabolismo. Você está em equilíbrio com o ambiente. Nós estamos em equilíbrio com a atmosfera, trocando massa e energia. 2 coisas simultaneamente. Então, dito isso também, você tem uma outra característica da vida que é a homeostase. E enquanto a gente faz isso, troca massa e energia com a atmosfera, a gente não dilui, a gente não derrete, digamos assim. É o segundo. E aí tem uma terceira que pode ser um ponto em aberto. Pode ser 2 coisas, uma replicação, está uma divisão, né? Você tem uma célula começar a se dividir e se propagar, ou a reprodução, que daí já é conforme as características darwinianas também de evolução. Então, dentro dessas características, vejam bem que eu não falei da composição, né? Os próprios químicos, o pessoal que estuda isso, o pessoal da astrobiologia, eles não costumam classificar a vida em um aspecto bem aberto, isso que eu falei. Algo que tem equilíbrio com o meio, né, que troca massa e energia, ou seja, se alimenta. Algo que não vai diluir enquanto se alimenta, enquanto está em equilíbrio com o meio. E algo que vai, digamos assim, a característica da vida, dividir e conquistar. Seria mais ou menos assim. Tipo, então você manutenção da preservação da espécie. Exatamente isso. Mas isso torna muito difícil, realmente, a observação de vida em qualquer outro lugar. Porque você pode achar até algumas assinaturas, mas você tem que observar isso tudo que você está dizendo. Exatamente. E é muito difícil observar isso. É muito. Pelo menos com a tecnologia que a gente tem Pelo hoje. menos com a tecnologia que a gente tem que hoje. está avançando, está ajudando bastante, né? Mas eu acho que quanto mais longe a gente conseguir chegar, quanto mais instrumentos... Por isso tem que continuar, assim, incentivando a ciência, incentivando esse canal, seguindo, compartilhando, Sim, certo? com Os dois certeza. também. Exatamente. Matéria Escura e Uma Dose de Astronomia... O César Lenz, Cláudia Raios e Mais Que Raios, Ciência Talks. Olha quanto canal legal quanto trazendo canal informação legal. para vocês. Isso aí que você falou, Cláudia, é bem legal também, porque eu recentemente dei uma palestra TEDx e eu falei muito sobre ciência. E, na verdade, a ciência como uma ferramenta para a construção de narrativas para o entendimento da nossa própria existência, né? E um dos pontos que eu abordo ali, que eu toco ali, é justamente de que a ciência, na verdade, ela traz um retrato de um determinado período, dadas as nossas capacidades tecnológicas e observacionais, e por que não também dizer cognitivas, porque tem coisa que a gente pode observar e simplesmente não entender. Né? Porque está tão fora do nosso escopo de realidade que a gente não entende. E esqueci o que eu ia falar. Então... Eu acho legal que é por isso que ainda hoje a gente consegue descobertas com dados da sonda Voyager. Com dados da sonda Cassini. Ainda hoje a gente consegue analisar. Você vê que foram dados que foram colhidos ao longo do tempo, né? Há muito tempo atrás. Com instrumentos assim, que nem são tão modernos hoje. Exato. Nossa, que sensacional isso que você falou. Que sensacional. E ainda hoje a gente consegue descobertas com coisas que foram captadas há muito tempo atrás. Fora a construção de séries históricas, né? Que as séries históricas dão pra gente, vamos dizer assim, o quanto temporalmente aquilo mudou, se existe um ciclo, se isso surgiu há 6.000 anos ou não. Né? Exatamente. 6.000 anos. Exatamente isso. Então, que nem você bem colocou ali, e o César também, a ciência é isso. Por exemplo, a ciência é limitada à nossa capacidade de enxergar o mundo. Então, nós estamos executando a ciência conforme o nosso refinamento de hoje, nossa otimização. Quem sabe um dia alguém vê algo diferente, a gente mude boa parte disso. Mas, spoiler, a Terra não tem 6.000 anos, tá, galera? Isso é bem improvável. Mas eu tô falando de algo diferente, realmente inovador. Por exemplo, como quando Einstein viu o espaço-tempo curvando luz. Nossa. Dessas coisas, assim, algo inovador. Quando Max Planck fez a mecânica quântica lá, quando Boltzmann calculou os elétrons do átomo, sem nós saber que existia precisamente os átomos aqueles níveis lá. Então, eu tô falando dessas coisas, assim, bem inovadoras. Mas é muito, muito interessante e possivelmente vai ter releitura de dados, demissões que já temos para fazer releitura. Porque daí com esse novo conhecimento, você pode repassar por essas informações e às vezes até enxergar ela de um jeito bem diferente. Dá novas interpretações, né? A cor de Urano. Que antigamente achava que era mesmo de... Não, Urano achavam que era mais claro do que Netuno. E agora a gente sabe que Netuno e Urano têm a mesma coloração. Você vê auroras, observar auroras nesses planetas. Tem um monte de outras coisas que a gente não via, não sabia. Mas assim, quando vocês dois que estão aí na internet fazendo comunicação, né? O seu tema é extremamente complexo para falar. O seu já todo mundo é apaixonado, né? Mas...
como é que você consegue e como você acha, qual é o desafio no sentido de você fazer isso se tornar possível para uma sociedade, para pessoas que às vezes não conseguem compreender, por exemplo, o que é uma estatística. Porque, assim, recentemente a gente... O lance próprio Trace Atlas, né? Quando você fala assim, tem uma cauda, a cauda tá se desenvolvendo, quando chegar perto do Sol é isso, você tem um movimento que é hiperbólico, tem a projeção do movimento com a velocidade remete a milhões de anos em outro lugar. Exato. Então, assim, são pessoas que ainda não compreendem como é que essas informações foram construídas, como, por exemplo, a espectroscopia. Por que na luz, com a luz que eu digo, o espectro, né, eletromagnético, eu consigo tirar uma informação de elementos químicos? Como é que você vê o que vocês fazem, que é traduzir essa dificuldade, a hard science, para uma linguagem comum? Eu costumo dizer que eu tô não querendo me gabar muito, mas eu tô tentando fazer a divulgação científica na área mais difícil. Mas calma aí, galera. É por um ponto, tá? É porque essa área nunca foi divulgada. A química, por exemplo, assim, ela é divulgada com vários experimentos, tem muita divulgação, só que não no intuito que eu quero. Que eu quero que as pessoas aprendam um pouco mais e para trocar essa ideia. Por exemplo, ver uma rocha voando é uma nave. Vamos analisar a composição química disso. Vamos ver, por exemplo, isso faz sentido. Por que tem ferro e níquel? Mas no outro cometa também tem. Por que tem compostos cianogênicos? Mas no outro cometa também tem. E aí você vai pensando, qual é a novidade? Então, assim, são coisas interessantes. E realmente é difícil, principalmente quando eu falo de origem da vida, tanto pela complexidade do tema, quanto pelo país em que estamos inseridos em alguns aspectos de grandes mitologias, de muitas coisas enraizadas na mente das pessoas. Então, a origem da vida é algo que eu costumo dizer que ofende as pessoas, na maioria das vezes, o conhecimento. Você precisa ter um bom conhecimento para entender, ter uma boa noção do que seria a origem da vida, que nem eu digo para as pessoas. Os átomos e a tabela periódica não fazem qualquer tipo de ligação. Não acontece qualquer coisa no universo. É por isso que a gente tem os elementos mais abundantes que eu falei, que são termodinamicamente respondidos, porque que são os mais abundantes. Então, as pessoas começarem a entender isso, isso não é um chute, que nem as coisas vêm do acaso, da aleatoriedade. Eu penso, calma, vamos falar de novo. Por que tem muita água? Por que tem isso? Aí você mostrar a tendência de se ligar. Por que se ligam? Como é que se ligam? Então, essa é uma coisa que realmente as pessoas precisavam muito. O pessoal gosta já muito de astronomia, porque o pessoal da astronomia foi o primeiro a fazer uma divulgação científica melhor, eu acho. Tipo, de apresentar mais, daí tinha mais gente da astronomia, aí conseguiram apresentar muito mais coisa. Então, mas aí eu tentei entrar com química dentro, inclusive, da astronomia, de várias outras áreas, porque tá tudo junto no final das contas, claro, né? Sim. Que a gente tá falando aqui. E, eu vi uma grande dificuldade nas pessoas entenderem. As pessoas sempre me perguntam, como que, por exemplo, a vida pode ter surgido no acaso e do nada? Primeiro, não diz do nada, a gente tá falando em moléculas antes. Essas moléculas têm preferência de se ligar quando nós estamos falando do silício. Por que não tem vídeo de silício? Aí a gente começa a ter uma resposta do porquê que as coisas têm um determinado caminho, por que estão dispostas dessa determinada forma, e assim vai indo, que nem a pessoa me diz, Hércules, se eu tirar a Terra da Lua, é a mesma coisa que tu tirar o teto da sua casa, você já está adaptado a ele. Então, são coisas interessantes, sabe, que a gente não para pensar. Nós evoluímos nessas condições. Se você tirar uma condição bruscamente, eu não posso dizer que a gente vai ser extinto ou não, mas as condições vão mudar e a gente vai ter que se adaptar. Não sei se adaptaremos rápido o suficiente. Inclusive, tem um problema aí que é mudanças climáticas, que esse é o ponto, né? Nós estamos adaptados. Quando ocorre a modificação, ela é muito rápida, muito brusca, que a gente chama. Às vezes não dá tempo da adaptação, então você tem uma eliminação de um determinado tipo de vida. Como, por exemplo, uns grandes amigos meus, T-Rex veganos, sim, e outros dinossauros, eles foram extintos por uma mudança de atmosfera. Brusca. A maior parte das pessoas pensa que foi um meteoro, o impacto que matou tudo. Não de primeiro, o impacto possivelmente matou tudo, o asteroide, 10, 15 quilômetros, próximo ao Yucatán, Península do México, impacto, muita energia, deixou a camada de irídio lá também para a gente saber que realmente aconteceu esse evento. Realmente aconteceu. Então, aí depois disso, ergueu muita poeira na atmosfera. Mudou muito a composição da atmosfera. E também, junto com o vulcanismo, esse particulado bloqueou a luz. Bloqueando a luz, os T-Rex que eram veganos ficaram sem comer plantinha. Sem as plantas que fazem fotossíntese. Aí elas morreram, os T-Rex veganos ficaram sem tomate e alface
Tá, não, brincadeira, tá, pessoal? Aí, então, você tem os dinossauros, que eram herbívoros, que ficaram sem alimentação herbívora. E os herbívoros morreram, depois os carnívoros morreram, porque se alimentavam dos outros. Então, você tem uma cadeia de modificação que ocorreu durante um período de tempo. Isso não ocorreu de um dia para o outro, tá, galera? Essa extinção, ela foi grande. Por exemplo, por isso que a gente tem, entre aspas, locais que tem muitos fósseis que estavam fugindo do magma e que ficaram acumulados num local muito parecido, como, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, na mata, onde tem muitos fósseis. Estavam fugindo do magma. Então, você tem essas características, assim, que tudo indica, se você vai estudar muito bem, tipo, prestando atenção, faz sentido. E mais do que isso, mais do que faz sentido, é você ver que às vezes a gente não está observando um evento que pode levar uma espécie à extinção. Esse evento pode ser pequeno, que nem eu digo. Eu vou dar um exemplo aqui, não façam isso, tá, galera? Mas exemplo simples aqui, por exemplo... É quase dizer faz. Mas exemplo simples, por exemplo, uma coisa que todo mundo toma, água. Correto? O que as pessoas faziam nas guerras para extinção em massa? Envenenavam a água do outro. Então, assim, é uma coisa que tem caminho. Outra coisa que todo mundo ocupa, a atmosfera. Se você colocar uma substância tóxica na atmosfera, assim como ocorreu em algumas épocas, por causa do vulcanismo e outras coisas, algumas espécies podem ir em extinção, que depende disso, que não são anaeróbicas. Então, você tem características. A bomba atômica, vazamento. Bomba atômica, vazamentos. Dióxido de carbono Exato. por queima de combustível. É uma forma de intoxicar a nossa atmosfera. Exatamente. Também. A gente tá indo bem, né? A gente tá indo bem pra Bem ao caramba. contrário. E quimicamente falando, esses eventos, eles são totalmente reversíveis até agora. Por exemplo, é possível você reverter, tanto pelo metabolismo que a gente falou aqui, que a gente compreende, que está emitindo, quem está emitindo, de que forma. Então, sim, com algum investimento você poderia modificar, porque no final das contas eu vou dizer uma coisa para vocês, galera. A vida vai continuar. A pergunta é, nós vamos? Pois é. Muito bom. Ainda mais a gente, nós pobres mortais, que não estamos no mesmo barco que uma boa parte da população. Não estamos. Mas o foguete da ré, foguete da ré, fica tranquilo. Foguete da ré. O Elon Musk vai pra Marte, a gente vai ficar aqui, hein? E ele vai chegar de ré lá ainda. Ele chegar de ré lá. Vai chegar de ré, vai de rézinha. De rézinha, só no retrovisor. Isso. Mas eu acho que é isso, né, Cláudia? Não, mas você fez eu perder você. Só no retrovisor. Não, mas acho que a Nanda tem que falar um pouco sobre divulgação científica. Ela tem que dizer pra gente aí como que elas porque você sentiu essa transição, né, da astronomia pra conseguir... Você deve ter sido... É bombardeado o tempo inteiro com gente falando um monte de coisa, né? Inclusive terraplanista. Os nossos queridos terraplanistas. Como pode, né? Tem muito. É que assim, quando a gente tá, por exemplo, no Instagram, virou cebolinha do nada. Quando a gente tá no Instagram, a gente tem um nicho, a gente fica numa bolha ali. O Instagram, ele é bem nichado. Então, você tá dentro de uma bolha. Quando você sai do Instagram pra ir em outras plataformas, como TikTok, não sei se pode falar, né? Pode falar. Como TikTok... a gente vai em lives e a gente vê muitas pessoas que a live entrega pra qualquer pessoa, né? Pessoas aleatórias. Pra qualquer pessoa aleatória. Então, a gente vê muitas pessoas que não têm informação nenhuma ou muitos negacionistas, né? Negacionistas esses que querem brigar com a gente. Mas, quando eu fui pro TikTok, eu levei um choque. Eu levei um choque cultural ali. Porque eu tava só no Instagram, eu tava conhecendo aquela galera. Dancinha? Oi? Você fez dancinha? Não fiz dancinha no TikTok. Não fiz. É por isso que eu não tenho tanto seguidor lá. Não, agora é sério. Quando eu fui pro TikTok, eu tive um choque cultural. Porque eram muitos negacionistas. E foi daí que eu comecei a puxar a atenção para explicar as coisas e tirar do conspiracionismo. Porque a gente tá num país, como o Hércules pontuou, que culturalmente a gente fica limitado já. Então, alguns assuntos, quando a gente vai falar, por exemplo, de Big Bang, a pessoa vai me xingar. Se eu falar de Big explosão? Bang. Tá. Se eu falar. Então, assim, culturalmente a gente fica limitado. E quando a gente entra em alguns assuntos, dentro da astronomia mesmo, a gente acaba sendo maltratado ali, né? A pessoa briga com a gente. Então, assim, quando a gente vai tratar desses assuntos, é muito desgastante. Mas, fora isso, o conspiracionismo cresce enquanto a gente não consegue falar do assunto de fato. Porque a gente tem que ficar respondendo aquele pessoal que tá brigando com a gente e a gente não consegue concluir. E o conspiracionismo vai crescendo nessa situação, onde a cultura já está limitada e o conspiracionismo cresce. Além disso, a gente ainda tem que brigar com o algoritmo.
Ah, isso é verdade. E esse é o ponto pior, porque atualmente as plataformas elas estão voltadas para engajamento. Então, se a pessoa tem muito comentário, se a pessoa tem compartilhamento, o conteúdo dela vai ser bombardeado para outros locais. E o que acontece com esses conspiracionistas? Vai ter as pessoas que vão acreditar, vai ter as pessoas que vão acreditar e vão se assustar e vão compartilhar aquilo, que foi o que de fato ocorreu com o 3 e Atlas. Eles vão compartilhar para mostrar, olha isso aqui, gente, que susto, olha, estão assustados. E tem as pessoas que vão brigar para falar, cara, não é isso. Então eles vão estar compartilhando, falando, nossa, olha a besteira que esse fulano tá falando. Ou seja, o cara aqui. vai ganhar em três etapas. Exatamente. E a E você gente só lutando contra aquilo. E a gente que fala da ciência de verdade, a gente não tem isso. Porque a gente tá falando certo, ninguém... Assim, claro que vai ter um ou outro conspiracionista brigando com a gente, mas eles não vão estar compartilhando, eles não vão estar ajudando. Então, além da luta contra o conspiracionismo, contra todo o negacionismo, a gente ainda tem essa briga com o algoritmo que eu não sei se dá pra ganhar isso. Parece que eles têm o coronavírus a favor, né? A transmissão é rápida. Exatamente. Mas você sabe que isso, em partes, tem a ver com tudo que você falou, que tem aquele lance de mudanças, né? Então, essas mudanças... a forma de se adaptar às mudanças. Então, quando a gente pensa na própria evolução da espécie, ou no desenvolvimento do planeta, no que não aconteceu do dia para a noite, a formação do próprio sistema solar, planeta Terra, tudo isso são bilhões de anos e a gente vive num instante, né? E a gente, mesmo assim, a educação, o próprio ser humano, a evolução da espécie nossa... E até a adaptação ao ambiente demorou anos, né? E de repente a gente vem com a tecnologia, coloca tudo isso no meio, para um cérebro que não aprendeu a pensar tecnologicamente, um bombardeio de informações, que não tem tempo de adaptação elástica mental para poder conseguir até mesmo absorver tudo isso. A gente tem um ambiente de muita ansiedade da população, um aumento do caso de depressão. Eu acho que tudo isso acaba entrando nessa sopa. E o pior é que a gente, que nem você falou, de ser coisa do nosso país, você vê que em outros países também a gente tem negacionismo da vacina, a gente tem negacionismo em outros planetas, a gente tem pessoas lutando, fazendo guerras religiosas, sendo que a própria religião não é para brigar. E então tá é um atraso, né, que a gente enfrenta. Tá complicado. É um atraso que, em vez de a gente pensar tecnologicamente no futuro, a gente fica preso ao passado. Que, assim, da mesma forma que teve as guerras na época da Cruzada, hoje em dia a gente tá tendo guerras... Continua tendo guerra. Mas acho que tá na hora da gente encerrar, né? Infelizmente. Eu não queria. Não, também não. O papo tá muito bom mesmo. Eu sei que vocês moram longe pra caramba e tal, mas certamente a gente vai querer que vocês voltem aí. Sim. Porque, cara, que maravilhoso. Isso. Que maravilhoso. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando. Mas vamos deixar eles darem as últimas considerações. Vamos deixar, obviamente, eles darem as últimas considerações finais. Mas antes disso, Astromimese, gente, segue lá, cupom Insta15, apoia-se /Ciência Talks. Mais o que, César? A gente tá esquecendo? Compartilha, segue. A gente é essas péssimo coisas nessa todas aí. parte, né? A gente é bem ruim, a gente tem que aprender como divulgar bem nosso canal. Mas isso, e de canal bom, vocês veem os dois e o Céu Profundo também, tá, gente? Então, entra no Céu Profundo também, não só pela caneca, mas pelo canal, que ele faz a mesma coisa que vocês, que é trazer a parte de astronomia, principalmente a observacional, bem acurada aí também. E... últimas considerações, Hércules. Primeiramente, obrigado pelo convite. Foi muito gratificante falar de ciência aqui com você. Sempre digo que eu não falo de química, eu falo de ciência. Eu acho que todo mundo fala de ciência, isso é muito bom. A ciência, no final das contas, é uma só, né? Então, eu agradeço pelo convite, eu agradeço por você que assistiu, deixou o like e comentou aí. Tamo junto, beijão pra você. E é isso, meus queridos. Sigam todos nós da ciência aqui. Sigam o professor Lenzi, sigam a Cláudia, sigam a Nanda, sigam o Hércules, se você quiser. Eu vou te zoar também, então tá de boa, pode seguir lá. E beijão pra você e valeu pelos convites, meus queridos. Eu também queria agradecer a oportunidade, obrigada por me convidarem, né? Eu gostei muito de estar falando sobre vida fora da Terra, porque a gente tem essa trava ali, né? Entre aliens e a vida fora da Terra, falando dentro da ciência, então eu gosto muito mesmo de falar desse assunto.
E que é isso mesmo, agradecer e obrigado. Se quiser me chamar de novo, eu vou vir de novo. Mas a gente vai chamar ainda mais eu. Fico muito feliz de ver mulheres divulgando ciência, principalmente você, que a gente já se conheceu, já era pra gente ter batido esse papo antes, mas com certeza vou querer você de volta aqui pra falar com a gente, e você também. Aí eu quero aprofundar em algumas terras raras com você, e a gente ir cada vez mais deep science. Cada vez mais profundo. Vamos lá. Se quiserem me seguir, me seguem lá, @umadose-de-astronomia no Instagram, no TikTok. Se você quiser ver live pra passar um pouco de raiva também, ver conspiracionista brigando comigo, pode ir lá também no TikTok. É divertido. Os caras são muito loucos. É isso, Cláudia. Deu, Léo? Deu demais, né? Deu. Vamos nessa, então. Gente, valeu, obrigado. E até a próxima. Até o próximo episódio. Tchauzinho, gente. Valeu. Obrigada, Léo.